E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai compartilhar com vocês a história desse hospital, o Hospital Sobrapar, que esse ano completa 45 anos de um trabalho sensacional. Não tem quem não conheça o hospital aqui, ou pelo menos tenha ouvido falar aqui em Campinas e na região. E para falar sobre a história dessa entidade, eu estou com a Vera Lúcia Raposo Amaral, que é psicóloga e também presidente da entidade, e a vida dela está totalmente ligada à vida do hospital. Muito obrigada por nos receber aqui na sede, no hospital, Vera. Eu é que agradeço muito, é uma honra ter vocês aqui conosco e é sempre um prazer receber pessoas para conhecer mais do nosso hospital e da nossa história. Todo mundo já ouviu falar, o bazar é muito famoso também e o trabalho que vocês desenvolvem, né, nas cirurgias crâniofacial, mas o hospital ele virou uma fonte multidisciplinar, né, nessa área do crânio, da face, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que começou isso lá atrás. A gente está aqui com também a figura do fundador, né? E tem tudo a ver a história de vocês com a história do hospital, né? Sim, esse hospital foi fundado pelo meu marido, Cássio Menezes Raposo do Amaral, e ele fez medicina, né? E fomos estudar no exterior. E quando nós voltamos, ele foi convidado pelo professor Zeferino Vaz, que estava iniciando a Unicamp, para organizar a área de cirurgia plástica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então nós voltamos para Campinas, porque na verdade o Cássio é da primeira turma, foi da primeira turma de medicina da Unicamp. Quando o Cássio foi para os Estados Unidos e depois para a França para se desenvolver esta área de tratamento das anomalias crâniofaciais, ele já pensava em trazer essa tecnologia para o Brasil, porque era uma tecnologia inovadora. Estava começando com um francês chamado Paul Tessier, que desenvolveu essa técnica de cirurgia intracraniana durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E como o Cássio viu que seria um avanço de gigante na área de cirurgia plástica e na área, uma esperança de vida para as crianças que nasceram com grandes anomalias faciais, nós voltamos e ele pensou a necessidade de um hospital especializado para isso. Por quê? Porque essas cirurgias são extremamente caras e precisava de um hospital que atendesse essa população usuária do SUS. E assim começamos. Começamos, na verdade, nos fundos da primeira clínica privada do Cássio, depois fomos para um hospital pediátrico chamado Álvaro Ribeiro, depois acabamos construindo esse hospital através de uma doação do terreno e também da ajuda de muitas entidades, indústrias, pessoas físicas e jurídicas, e esse hospital foi construído e já com uma ideia de interdisciplinaridade. O Cássio e eu já tínhamos uma ideia de que não bastava operar essas crianças, era necessário que um conjunto completo de profissionais desse condições para que essa criança se recuperasse totalmente e realmente aí elas teriam uma esperança de vida e realmente uma inserção na sociedade. Porque nós sabemos que já não é fácil a inserção social para uma pessoa com uma face típica. Imagine uma criança que nasceu com uma face que não é típica, que é uma face atípica. Então, a nossa preocupação sempre foi dar um atendimento completo. Por isso, nosso hospital já foi iniciado com uma visão de interdisciplinaridade. E filantrópico, né? É um hospital privado, né, particular, filantrópico, que atende principalmente a população usuária do SUS, né? São aquelas crianças que realmente não teriam condições, cujas famílias não teriam condições de arcar com um tratamento completo e tão especializado.
porque afinal de contas nós precisamos da mão que balança o berço, que é a mão do cirurgião. E para isso nós tivemos 2 filhos, o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral e o Dr. César Raposo do Amaral, que hoje estão aqui, né? E que trabalham também como cirurgiões aqui, além de outros cirurgiões, que muitos deles foram alunos do Cássio. Se perpetuou. Se perpetuou. E alcançou fora, atravessou as fronteiras, né? Porque hoje é uma referência internacional, né? Sim. Hoje, através dos trabalhos publicados, da apresentação em congresso e de que a comunidade internacional reconhece, de alguma forma, a importância e o impacto das cirurgias que são feitas aqui, dos tratamentos interdisciplinares que são feitos aqui, que estão, na verdade, no topo do conhecimento. E muitos deles vêm aqui de fora do país, inclusive para beber na nossa fonte, o que nos traz uma felicidade muito grande e uma honra também muito grande poder, de alguma forma, transmitir esse conhecimento, que é um conhecimento tão particular, vamos dizer, com uma curva de aprendizagem muito longa, porque é necessário uma especialização e, na verdade, também a vontade do cirurgião de querer se dedicar a essa área do conhecimento, que é a cirurgia plástica crâniofacial. E hoje vocês têm um destaque também no diagnóstico, né? Temos em todo o tratamento, toda a cadeia de tratamento, do diagnóstico até as cirurgias, o pós-operatório, as múltiplas cirurgias que são realizadas, porque não são realizadas apenas um procedimento cirúrgico. Às vezes são necessários vários procedimentos cirúrgicos para dar condição de normalidade para essa criança. Dependendo do diagnóstico. Dependendo da anomalia, dependendo da condição que a criança nasceu com. Apesar do que o Hospital Sobre a Par não trabalha somente com as crianças que nasceram com as anomalias crâniofaciais, que a gente chama de anomalias congênitas. Nós também trabalhamos com aquelas pessoas e mesmo adultos que sofreram traumas, que foram vítimas de queimadura, perderam uma orelha, sofreram alguma injúria ou acidente de automóvel, enfim. E também aquelas que sofreram alguma amputação na face por conta de algum tumor. Sim. Então, nós trabalhamos com congênitas e adquiridas. E dentre as adquiridas, nós temos os traumas e os tumores. E vem gente do Brasil inteiro, né? Nós temos pacientes que vêm do Brasil e do exterior agora, né? Nós temos muitos pacientes da América Latina, nós temos até crianças que foram, de alguma forma, vítimas de guerras, né? Que foram vítimas de bombardeios, e que, de alguma forma, acabam vindo para o Brasil, e nós também operamos crianças que foram vítimas, infelizmente, da guerra. E para manter essa estrutura toda funcionando como um hospital particular, quais são as fontes de renda? É tranquilo, não é? É um desafio diário, viu? É um desafio diário. Nós temos uma administração muito controlada, muito enxuta. A nossa área administrativa é pequena em relação ao tamanho e o que o hospital faz. E nós temos várias ações. Nós temos o SUS, nós somos conveniados com o SUS, nós temos as emendas parlamentares, nós temos doadores, pessoas físicas e jurídicas, temos a nota fiscal paulista, nós temos também o IR, o imposto de renda, que as empresas destinam para o município, né? E aí o município repassa 80% para nós, do valor que nós arrecadamos, e nós temos também o bazar, que é algo muito interessante. As pessoas doam o que elas não querem mais, não podem mais, não precisam mais. Nós temos uma oficina de reparos de móveis, que é algo interessantíssimo, e a venda
desses objetos e desses bens vem diretamente para o hospital e representa 17% do nosso orçamento. É muita então, coisa. É muita coisa. E é maravilhoso, porque realmente parece que o bazar é uma metáfora do hospital. As pessoas doam aquilo que não serve mais para elas, nós arrumamos e vendemos para alguém que vai dar valor, que vai gostar, que vai querer nas suas casas ou para si mesmo. E todo esse dinheiro vem para o hospital para que a gente possa compor o nosso orçamento e assim favorecer as crianças que vêm de norte a sul do país, que estamos aqui para atender com muito amor e carinho. Maravilhoso, adorei a metáfora. É uma metáfora interessante, não é? Sim, e está dentro dessa economia circular, do ganha-ganha, né? Isso. E é muito bonito, né? Porque vai ser revertido em mais transformações, né? E de alguma forma, em última análise, você cuida do ambiente também, Com né? certeza. Porque aquilo que poderia virar lixo se transforma em algo diferente e que vai trazer um bem para uma outra pessoa que vai usar, vai gostar e vai ser útil, vai cuidar, ser útil. E é interessante, não vai para o lixo, né? Não vai para o lixo. E aí lixo. nós estamos realmente cuidando do nosso ambiente. É uma forma de ressignificar. Ressignificar. Né? E além de tudo, eu acho que hoje em dia nós estamos tão preocupados com essa mudança climática, né, com as questões ambientais, eu acho que também a gente faz a nossa parte. Sim. E trazendo aquilo que você falou, o bem, né, o bom, o correto e uma situação de ganha-ganha, vamos dizer assim. De ganha-ganha. Vamos ver como é que funciona um pouquinho então o bazar e a gente já volta? Vamos lá. Será um grande prazer receber vocês aqui no hospital em todas as nossas áreas. Muito obrigada. A gente vai ver um pouquinho então do bazar. Se você não conhece, essa é a oportunidade e a gente já volta. Como a gente já falou, o bazar do Hospital Sobrapar é super importante e quem vai contar essa história desse bazar enorme, incrível, é o Adalberto Bali, que é o responsável aqui pelo bazar, né, Adalberto? Isso. Conta pra gente então a história do bazar que começou lá atrás, né? O Dr. Cássio, que é o idealizador do Hospital Sobrapar, ele queria criar sustentabilidade para o hospital. Aí ele abriu uma portinha na entrada e esse foi um sucesso. Aí o bazar foi crescendo. Quando o Dr. Cássio faleceu, em 2005, a doutora Vera pediu para profissionalizar o bazar. Aí nós separamos espaço, um só para roupa, para eletrônico, e criamos esse bazar de móveis restaurado, que foi um sucesso. Hoje o bazar da Sobrapar já tem 34 anos e ele corresponde a 16% da receita do hospital. E as pessoas, e o nosso maior público é aquele de boca em boca. Vai lá no Bazar da Sobrapar que você tem isso. As redes sociais é importante, mas ainda o nosso maior público é a divulgação de boca em boca. E graças a Deus nós temos esse sucesso que está tendo aí, todos esses anos. Que itens que as pessoas podem encontrar? Olha que desafiador, vocês vão entender por quê. Nós encontramos desde bons quadros, nós encontramos tapete, camas, tudo para casa. Mas o nosso maior sucesso é o bazar de pulgas, onde tem disco, coisas para casa, uma faca, um talher. Que às vezes a pessoa quer passear, ela compra um copo, ela compra uma colher, algumas coisas para casa dela. Isso é muito bom. E o de roupas, que o de roupas é o nosso carro-chefe. Nós chegamos a vender 200 peças de roupa num dia. Isso é um sucesso. Porque o que acontece com o de roupas? A pessoa já escolhe, vê, então a chance de troca é muito pouca. Isso, e cada 10 peças de roupa que nós recebíamos, nós estávamos aproveitando só 4. Agora nós estamos aproveitando em torno de 6 peças de roupa. Isso já é uma melhora, que as pessoas estão mais conscientes em doar roupas em bom estado. Isso tem nos ajudado muito também. Doar aquilo que você gosta, mas não usa mais, né? O nosso lema é: doe para o Bazar da Sobrapar que não tem mais utilidade para você. Isso virou uma grife, porque as pessoas, eu vou doar para a Sobrapar, porque às vezes tem coisa na sua casa, os apartamentos estão cada vez menores, as casas estão cada vez menores, então as pessoas acabam aproveitando para descartar uma coisa e acabam lembrando da gente. Isso é uma coisa boa, isso é muito importante o que está acontecendo. E mesmo no imóvel pequeno, quer dar um tchan, dar uma decoração, uma mudança. Aqui tem muita coisa nesse sentido, né? É um abajur, é um vasinho, é um móvel de apoio, é uma mesa diferente. E a gente sempre tem a forma. E nós temos a condição de dividir até em 10 vezes no cartão fixo.
Então isso acaba ajudando as pessoas também. Ajuda muito, né? Sim. E vocês têm a marcenaria também, sim, que dá A marcenaria ela tinha um custo operacional muito alto. Nós reduzimos o tamanho da marcenaria para tirar o custo elevado. E nós temos agora um bazar de imóveis no estado também, que as pessoas podem comprar e restaurar. Então tem para todo gosto. Quem quer fazer uma bricolagem também tem um móvel bonito, sim, ali que precisa, sim, de um carinho. Sim, exatamente. A pessoa pega o móvel e dá o seu toque pessoal. Isso tem agradado muita gente. Tapeceiro, essas coisas também vêm. Para quem quiser acompanhar o que tem no bazar, tem rede social? Sim, a nossa rede social está ligada ao hospital. Então a pessoa entra no Instagram do Hospital Sobrapar e pode ter. O que acontece? O nosso Facebook havia muita demanda e doações distantes. Então nós centralizamos tudo no hospital. A pessoa quer doar, ela procura no Google, a gente tem nosso telefone próprio, divulgado, e essas pessoas doam e a gente vai fazer a coleta na casa da pessoa ou pode trazer pessoalmente aqui. Ah, é possível então também? Sim, sim. Nós somos fortes. A pessoa vem, nós ajudamos a descarregar e a gente já põe para triagem. Muito obrigada, Adalberto. Obrigado e obrigado pelo apoio de vocês mais uma vez ao Bazar da Sobrapar. A Paula Reis é uma consumidora aqui do Bazar e também uma doadora, né, Paula? Isso aí, galera. Muitas doações a gente faz aqui sempre, direto eu tô vindo aqui. Tem muita coisa boa, tem roupa, tem brinquedo para as crianças. Gente, é sempre bom desapegar. Tudo aquilo que você estiver em casa, doa sim, faz sua parte. E é aquele ditado, abraço solidário, você sempre vai precisar, a pessoa sempre vai abraçar, receber com o coração, né? Então eu sempre tô comprando aqui, além das doações, né? A gente compra também. E você já achou até um item interessante ali na parte de móveis, né? Sim, sim, uma sapateira maravilhosa. Eu achei uma sapateira de madeira, mas eu gosto de vir aqui com as crianças. Hoje eu não pude vir, estão na escola, né? Eles adoram fazer a farra com as roupas e brinquedos. E tem um nenezinho, então você também vem buscar roupa, porque perde muito rápido, né? Sim, eu já estou procurando sapatinhos aqui. Como é muita doação, o espaço é pequeno, mas tem muita coisa. Vale a pena. Tem que garimpar. Obrigada, Paula. Então você viu aí o bazar com muitos itens, móveis, roupas. É só vir com um tempinho, né, para poder aferir aí, ver o que vai servir para você, né? E eu esqueci de perguntar, doutora, o nome Sobrapar, a gente sabe o que é o Sobrapar, o hospital, a importância dele, mas a gente não sabe o que significa essa sigla. É uma sigla, sabe? Que quem, na verdade, criou essa sigla foi a mãe do meu marido, a minha sogra. Ela que criou isso. Força, né? Ela foi falando e idealizou esse nome. É Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial. Quer dizer, é um nome grandão, que significa tudo aquilo que nós fazemos aqui. Porque realmente o foco do nosso hospital, ele é a cirurgia, mas é a reabilitação. Nós queremos deixar essa criança que vem nos procurar apta a enfrentar o mundo, porque o mundo, cada vez nós vemos mais essa questão do bullying, sim, não é? A gente vai falar no segundo bloco, e que realmente nós queremos que a criança que nos procura, que essa família que nos procura, essa mãe que vem com tanta esperança nos entregar o seu filho, que a gente possa responder de alguma forma a esses desejos e essa expectativa, porque também é uma questão de cidadania. Ter uma criança que vá se desenvolver, se adaptar e, de alguma forma, defender a sua própria felicidade, a sua vida e se inserir na sociedade como um cidadão comum. Na sua máxima potencialidade. Na sua máxima potencialidade. Muito bom. E quem quiser acompanhar mais o trabalho de vocês, tem um site com certeza, né? Sim, nós temos o www.sobrapar.org.br e nós temos as nossas redes sociais.
Facebook, YouTube, Instagram, quer dizer, hoje em dia nós estamos em todas as mídias, porque também é importante que o hospital, que a missão do hospital seja divulgada, que é o que vocês estão colaborando hoje aqui, e que é muito bom, porque nós queremos que as pessoas venham nos visitar, porque muitas pessoas não fazem ideia. A gente fala em anomalia crâniofacial, mas as pessoas não têm ideia de como a natureza pode, de vez em quando, fazer algumas... É um leque. Né? É um leque muito grande de possibilidades, de síndromes, né? Sendo que a mais comum é a fissura lábio-palatina, que acomete 1 em cada 650 crianças nascidas vivas. Então é muito comum, é muito comum. Se dizia lábio leporino. Chamava lábio leporino. Que as pessoas conhecem mais por esse nome, talvez, né? Doutora, muito obrigada. E a gente falou das doações, então é só entrar no site, vai ter tudo certinho para quem tiver interesse, né? Tá para quem tiver interesse, no site tem como doar, tem todas as formas de doar. Quer dizer, você querendo fazer parte da nossa família e da nossa missão, você será sempre bem-vindo. E de várias formas, no bazar, doando, tem muitas formas, né? Muitas formas. Nós estamos aqui para ajudar e ser ajudado. Muito obrigada por compartilhar essa história incrível com a gente, né? No segundo bloco a gente volta falando mais sobre essa questão do bullying, como vencer isso. Também tem esse trabalho aqui no hospital. E a gente vai falar também da Escola no Hospital, que é um projeto incrível para manter essas crianças ativas, que você vai conhecer mais um pouquinho também no segundo bloco. De volta para o segundo bloco, agora a gente vai falar sobre um tema muito importante para a sociedade como um todo, mas aqui especificamente no Sobrapar, no Hospital Sobrapar, eles têm um olhar muito aferido para a questão do bullying. E quem vai falar mais sobre isso para a gente, dessa campanha permanente aqui no hospital, é a psicopedagoga Rosa Paladino, que tem essa atuação direta com a questão do bullying. Rosa, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu queria saber como é que vocês trabalham esse olhar do bullying, né, de forma multidisciplinar e também para os atendidos, né? Sim. Os nossos pacientes, infelizmente, eles são vítimas, né, de bullying em diversos contextos, principalmente na escola, que ocorre com muita frequência. Então, esses pacientes, eles chegam no hospital com essa queixa de muita dificuldade, de muito sofrimento em relação a essa condição que eles são submetidos dentro da escola, de violência e de muita falta de respeito, de empatia, né? Porque a condição da deformidade facial, como o caso das fissuras, né, das anomalias craniofaciais, elas acometem justamente a face, que é a nossa, assim, simbólico da nossa identidade, né? E também a fala. Então, que é uma segunda forma da gente se apresentar, né? A face, a fala. Então, eles são vítimas em função dessas alterações. Não eram para ser, né? Mas acontece e a gente nota, assim, uma dificuldade, infelizmente, muito grande por parte das escolas de poder dar conta disso. A gente sabe que o bullying é um fenômeno que acontece no mundo todo, né? Infelizmente. Mas a gente nota que há uma dificuldade muito grande, inclusive dos nossos pacientes, deles buscarem ajuda dentro da escola, né? Muitas vezes pela falta de uma relação que seja uma relação mais segura, que eles se sintam mais seguros dentro da escola, que tenham uma relação mais de confiança com ou um professor, ou com um coordenador, com um diretor. Então a gente nota que há uma dificuldade nessa relação com a equipe da escola, né? Pelo menos o que chega para a gente. E aí o que acontece, muitas vezes, a gente faz essa articulação com a escola, né? Depois que a gente acolhe esse paciente, que a gente entende o que está acontecendo, que a gente fortalece o paciente, a gente também faz uma rede, faz essa articulação que a gente chama de articulação intersetorial, né? Com a escola,
para poder auxiliar também nessa relação com o aluno, trabalhar essa relação com o aluno, para que ele também consiga se sentir seguro dentro da escola e possa se sentir amparado diante dessas situações, né? É uma oportunidade também que a escola tem para poder tratar o outro lado, não só, né, quem sofre o bullying, a vítima, mas também quem pratica, que ambos os lados necessitam desse cuidado, né, por motivos às vezes similares, às vezes diferentes, mas ambos os lados precisam desse olhar atento, desse cuidado. Para formar uma sociedade, né, esse olhar tem que ser geral, né? Tem que ser geral. E vocês trabalham com algum tipo de campanha na prática, alguma atividade específica, ou é mais com a questão da escuta e da fala? A gente tem a escuta, né, que ocorre por meio dos atendimentos psicológicos dentro do hospital. A gente tem uma campanha também que é feita anualmente dentro da equipe, né, no contexto assim do coletivo. Todos os profissionais estão muito atentos em relação à fala do paciente que pode estar sinalizando episódios de bullying no início, por exemplo. A equipe encaminha para a gente. Então a gente tem esse cuidado interdisciplinar mesmo, né, no dia a dia, constantemente. E também tem as palestras que a gente faz com os pais, com os pacientes, falando sobre o bullying, falando sobre formas de enfrentamento, né, de como pedir ajuda, de todos esses aspectos. E já aconteceu, por exemplo, de pacientes que tiveram evasão escolar, assim, que deixaram de ir para a escola por conta de bullying? Sim, isso infelizmente é frequente, assim, de ter de fato a evasão, de ter rendimento, queda de rendimento escolar, baixa necessidade, assim, vontade de ir para a escola, né, acaba interferindo nessa relação com o aprender, de ir para a escola. E eu acho que isso tem um impacto muito grande diante da autoestima do paciente, né? Porque o segundo lugar que a criança e que o adolescente mais convive, além da própria família, é a escola. Então é na escola que eles têm a rede de amigos, né? Que vive esse lado social, que é super importante para o desenvolvimento como um todo. Então, quando esse lado ele fica comprometido, ele torna-se um ambiente ameaçador, essa autoestima ela fica inteiramente comprometida, né? Porque ele não consegue se ver na relação com o outro, porque isso fica tão marcado, né, diante da identidade do paciente, que fica difícil de estabelecer até novas relações, porque o que vem são as falas, né, os tipos de violência que ele vai sofrendo dentro desse fenômeno do bullying. Então, isso infelizmente acontece sim. E eventualmente aquilo passa a ser uma verdade para aquela pessoa que está repetidamente vivenciando uma experiência traumática. Exato, né? É muito traumático, né? A gente trabalha muito isso no sentido de tentar fortalecer essa autoestima, fazendo com que esse paciente descubra a própria verdade, né? Que ele consiga entender que aquilo não é uma verdade sobre ele, né? Mas que tem uma outra forma, que é um tipo de comunicação do outro, que está comunicando um problema também com ele, mas não é uma comunicação saudável, uma comunicação que destrói, né, cada vez mais. Então a gente, nessa relação com o paciente, a gente auxilia o paciente a encontrar a sua verdade. Maravilhoso. E o Hospital Sobre a Par, com essa multidisciplinaridade, vai criando então esse olhar sensível, porque muitas vezes eu acho que nem o paciente pode se dar conta do que está acontecendo, né? Eu já lidei com casos de bullying onde a própria pessoa não expressava e muitas vezes nem percebe, principalmente a criança, né? Sim. Ela não sabe, aí esse olhar atento então vai percebendo a questão do rendimento, Sim. do vício mesmo, da disponibilidade, Sim. né? De promover esse autoconhecimento, né? De fazer com que o paciente possa se desenvolver de uma forma saudável, né, e seguro diante de todos os contextos, né, diante do contexto social, familiar, com o hospital, porque é uma condição que marca, né, o episódio, o diagnóstico da deformidade, ele é traumático, então causa um trauma na família e esse trauma ele pode repercutir nessa constituição do sujeito.
né? Como que a família vai lidar com isso vai interferir na forma como ela vai auxiliar essa criança nesse desenvolvimento. Então, se é um desenvolvimento que tem esse cuidado, né, em relação a esses aspectos, ele ocorre de uma maneira mais segura, né, mais harmônica, e esse trauma ele vai dando lugar a um outro significado, né, que precisa acontecer. Até porque é um diagnóstico que ele vem, mas o processo, na maioria das vezes, ele é longo, né? São muitas cirurgias e a pessoa tem que passar por isso sabendo quem ela é, né? Porque se você ficar apenas refém da sua própria imagem, você vai falar, mas eu vou mudar daqui um pouquinho, né? Exato. Eu não vou ser, mas eu sou a mesma pessoa, né? Exatamente. Então esse contexto tem que ser muito bem organizado, e né? vem de dentro, né? É o interno mesmo. Porque, como você disse, as cirurgias, elas podem provocar alterações nessa face. Então, e isso vai mudando, além do desenvolvimento, obviamente, que vai alterando, né? Mas as cirurgias também têm um impacto nessa identidade. Então, o que a gente busca promover é que seja uma identidade segura pelas questões mais íntimas mesmo, né? Porque eles sejam fortalecidos mesmo diante dessas mudanças. E aí o bullying continua sendo uma coisa terrível, porém ele acaba ficando mais para o emissor do que para quem recebe, né? Quando você está mais fortalecido, é claro que não é simples, né? Não é muito simples, não é fácil, mas é uma forma que a gente tem de engajar o paciente nessa busca, né, de quem ele de como ele está se desenvolvendo e para ele se posicionar diante do outro, independente das circunstâncias. Sim. Né? Então, como é que ele vai se posicionar vai depender muito bem de como que ele está se constituindo enquanto sujeito. Que é uma luta de todo mundo, na verdade, né? Que se agrava eventualmente por uma mudança de condição, né? Exato. E a sociedade precisa estar mais atenta para isso, né? Muito mais atenta, né? Exatamente. A gente conversou mais cedo com 2 mães e 2 pacientes aqui do hospital e a gente vai compartilhar para vocês, então, a importância desse processo, desse acompanhamento, né? Que foi o Miguel e o Hugo. Ah, tá. E a gente volta já, então. Muito obrigada, doutora Rosa. Obrigada eu. A Equilanger é a mãe do Miguel e eles vêm aqui há 10 anos. Ela vai contar um pouquinho como é que foi essa história, né? Como é que você trouxe o Miguel? Foi logo cedinho? Tive alta, né, da Santa Casa de Valinhos. Foi cesárea, aí já vim pra cá, porque ele não amamentava, não mamava, né? E que ele é lábio e fenda palatina total. Cheguei aqui, nossa, com o coração, falei, meu Deus, esse bebê não vai viver, não. Tão fraquinho, tão pequenininho e, gente, aqui é uma esperança. Desde da recepção, a forma que eles acolhem a gente, cada profissional, eu falo, são anjos, porque vai abrindo a sua mente, aquele cuidado, aquele carinho com o bebê e com as mães, cada mãe. Gente, a gente chega aqui de um jeito e volta de outro. É muito mais que uma cirurgia, né? Muito mais. Daqui a gente estende para casa, muda tudo e eles acompanham tudo isso. E Miguel, como é que foi para você esses 10 anos? Você já está quase que em casa aqui, né? Sim, foi. No começo era uma luta, né, diária, basicamente. Mas agora eu me sinto melhor, eu venho aqui mais tranquilo. Relativamente eu gosto mais daqui. Você faz um projeto também de escola aqui no hospital para te ajudar nos estudos. Isso também fez a diferença na sua escola? Sim, muito. Eu não conseguia estudar, não prestava atenção, agora consigo. Estudo bem, tiro notas boas. Muito bom o projeto de escola. Que legal! E o que você faz também além da escola aqui, que você já me contou antes? Que você falou que passou por várias coisas multidisciplinares, né? Psicóloga, fono, dentista, naso. Só. Isso, clínicos. Projeto social ou não? Também. Projeto social.
Miguel, e para quem está assistindo, assim, que também tem uma coisa no lábio, alguma dificuldade para falar, no caso você tinha até para amamentar, né? Então foi toda uma transformação. E hoje você fala maravilhosamente bem, tem essa cara linda. O que você falaria para quem precisa encarar uma cirurgia, um tratamento? O que você falaria? Não desista, né? Não desista que um dia você vai conseguir, você vai ficar perfeito, né? E agora, você tem ideia assim, do que você quer fazer? Esporte? Tá com 10 anos, tá cedo ainda para a profissão, né, Miguel? Mas o que você gosta de fazer hoje em dia? Lutar. O quê? Capoeira. Muito bom, né? E aqui você aprendeu também ou aprendeu na escola? Eu aprendi na escola, eu ia falando com os psicólogos, pedindo dica. Aí eu aprendi na escola mesmo. E agora já está no esporte, então? Agora eu já estou no esporte. Obrigada, Miguel. A Geralda é mãe do Hugo e vem aqui no Hospital Sobrapar há muito tempo também. Vai contar pra gente como é que foi essa odisseia até chegar aqui, né, Geralda? Para mim chegar aqui foi um pouco luta, batalha, mas depois que eu cheguei, eu me senti bastante acolhida pelas psicólogas, fono, otorrino, o cirurgião plástico. Todo mundo me acolheu, me abraçou, tirou todas as minhas dúvidas. Cheguei numa época muito chorona, porque não sabia de nada, mas fui aprendendo, eles me ensinando. E me senti muito, muito acolhida. Como o Hugo fala, eu me senti na minha casa. E só vitórias daqui para frente. E além desse acolhimento, né, o fato da especialização fez diferença, né? Porque você estava buscando uma solução, um diagnóstico, e aqui você encontrou o diagnóstico correto e toda a equipe disciplinar de forma que você só precisa vir para um único lugar, né? Sim, eu acolhi tudo isso aqui, porque eu ia em vários lugares, vários hospitais. Hoje eu preciso vir só no hospital aqui. Quer dizer, tem toda a equipe que o Hugo precisa, que está aí apoiando nós e... Tá aqui. E era uma síndrome um pouco diferente que ele tinha? Por isso foi difícil o diagnóstico fora daqui? Quando eu recebi o diagnóstico, para mim eu não vi tanta diferença. Eu vi um pouco de dificuldade dos outros médicos passar para mim. Mas quando eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo o diagnóstico dele, que eu recebi, foi mais fácil. Eu acho assim, a dificuldade foi onde eu estava. Depois que eu cheguei aqui, eu senti mais fácil. Aí fluiu, né? Hugo, e você vindo para cá, você tem já seus amigos, já tem um setor que você prefere, que você contou pra gente, né? Que é o odonto. Conta pra gente o que você prefere lá. Você vai sempre, vai com frequência? Faz com frequência. Odontia, eu gosto. O Hospital Sobrapar também é minha segunda casa. E aqui eu gosto de tudo. Tem médico bom, tem tudo bom. Cantina, bazar, tudo. Você se sente seguro para vir aqui e passar os dias e fazer os tratamentos necessários, né? Exatamente. Hospital Sobrapar é minha segunda casa. Odontia também. Psicocardiologia é meu favorito, que é a Raquel. E gosto de vir aqui, que novos amigos, amigas. E é isso. E a escola no hospital também te ajudou a continuar os estudos, a ir melhor na escola? Te ajudou? Melhor na escola, sim. Gosto de ir para a escola. Lá tem computador, tem tablet, tem quadra para jogar bola, tem tudo. E aí quando você vem para cá, você conversa com a psicóloga, faz as atividades, e aí você sai daqui se sentindo mais feliz, mais leve, como é que é? Isso, me sente mais leve, acordo cedo para vir para cá. Chique. Chego em casa, só vou dormir. Fica cansado de tanta atividade? Exatamente. Muito bom, obrigada, Hugo. E agora a gente vai conversar com a psicopedagoga Raquel Ivaneja, que é responsável pelo projeto Escola no Hospital, que eu não preciso nem dizer da importância disso para quem passa por esse tratamento longo, né, doutora? Exatamente.
Muitos dos nossos pacientes, logo no início da alfabetização, já apresentam alguma dificuldade escolar, né? Então, assim que é percebido isso nos atendimentos, eles já são encaminhados para o setor da psicopedagogia para ser trabalhado e levantado as principais dificuldades e para acompanhar aí por um bom tempo ainda esses pacientes. A gente fala pensando, né, nas anomalias craniofaciais, elas envolvem a fala, envolvem, de repente, a própria condição da fisiologia mesmo, da aparência, e isso tem realmente um impacto, né? E vocês trabalham de forma multidisciplinar também, com fono, como é que é isso? Isso, exatamente. Os pacientes passam por toda a equipe, né? E conforme vai sendo avaliado, vai aparecendo as necessidades, eles são acompanhados. Por exemplo, a fono tem a terapia fonoaudiológica. Comigo, eles fazem sessões para a gente acompanhar as atividades escolares, atividades acadêmicas e também quais são as necessidades daquele paciente. Então, muitos, por exemplo, apresentam dificuldades escolares por estar afastado da escola, por algum motivo, seja pelo tratamento, seja pelo bullying, como já foi falado, seja por uma organização da família. Então, é necessário também fazer orientações à família para que eles sejam inseridos na escola da melhor maneira. E eventualmente passando por uma cirurgia da boca, por exemplo, aí você vai trabalhar com outros estímulos, de repente da leitura, e aí os pais têm que continuar isso em casa, é um ciclo. Sim, exatamente, né? Como eles têm muitos problemas na fala, reflete muito na escrita, né? Ou até no não entender o que ele está falando quando ele está na escola. Então, a gente trabalha essa parte aqui, eu faço orientações, muitos até levam atividades em casa, porque às vezes eles demoram para retornar, né, nos atendimentos. Então, eu encaminho atividades para eles fazerem em casa, para fazer um reforço mesmo dessa leitura, dessa escrita, desse desenvolvimento cognitivo, que é extremamente importante para eles. Estimula tudo, né? Tudo, 100%, né? E eu até é legal porque eu também oriento as famílias a fazer um jogo da memória, a fazer um quebra-cabeça, a trabalhar alguma atividade, até tirar da tela um pouco, porque acaba caindo em celular, em tablet, né? Então, até para fazer esse movimento, né? Então, eu sempre oriento as famílias, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma atividade, vamos correr, vamos brincar no quintal, porque tudo isso influencia no desenvolvimento escolar, né? Então, essa orientação para a família também faz parte desse processo do atendimento psicopedagógico. O engajamento da família é fundamental. Sim. E tudo é pedagogia, então, brincar inclusive. Com certeza. E a gente precisa treinar isso também, tudo, né? é aprendizado, né? A criança está igual uma esponja, né? Tudo para ela é um estímulo. Exatamente, é isso mesmo. Então, quanto mais rico for o ambiente dela, que ela está inserida, né, mais fácil, mais vantajoso vai ser o desenvolvimento dela acadêmico, cognitivo, social, né, o pensamento. Então, às vezes eles têm até essa dificuldade, eles estão tão às vezes no automático que até a organização do pensar é difícil. Então, eu trabalho muito também isso no começo, meio e fim, quando vai fazer uma escrita, por exemplo, né? Então, tudo isso é extremamente importante no ambiente que ele está inserido. Que as telas, elas são universais, né? E aí a gente não começa e termina nada, né? Aí tem que voltar lá para aquele mais analógico, né? Exatamente, é isso para poder estimular. E sempre de acordo com a idade, claro, também, sim, né? Por exemplo, quando eles têm por volta de 6, 7, 8 anos, que é o início da alfabetização, eu tenho aquele objetivo, que é o conhecimento das letras, do alfabeto, formar frases, palavras, trabalhar a matemática, esse abstrato para eles, que é muito difícil. E conforme eles vão chegando um pouco mais velhos, ou tem pacientes que começam com 8 e já está com 15 comigo,
né, 15, 16 anos, então já vai mudando o foco. Então eles já começam a pensar numa escrita, até para uma redação, no Enem, por exemplo, tá? Eu tenho bastante pacientes adolescentes que passam por essa fase, né, de sonhar do vestibular, então eles vêm querendo ser preparados para fazer o Enem, então eles focam muito na redação. Então cada fase é um objetivo a ser trabalhado com eles. E nada é impossível. Então, assim, eles sonham muito e eu carrego junto, vamos lá. Que muitos têm esse desejo, sim, de até prestar um vestibular. Eles falam que querem ser médicos, a maioria. Ai, que legal! Olha só, incrível, eu acho né? que se inspiram muito, né, no que eles vivenciam aqui. No poder dessa transformação, né? Exatamente. E você geralmente trabalha individualmente, então? Sim. Os atendimentos psicopedagógicos são individuais. Então, é uma relação muito profunda que se forma, né? Muito próxima. Então, eles trazem questões, na realidade, de diversos assuntos, não só as dificuldades escolares, né? Então, problemas familiares, dificuldades nas relações sociais, o bullying. Então, eles trazem questões, assim, diversas para a gente trabalhar. E aí, quando foge um pouco da psicopedagogia, quando eu percebo que não é muito da minha... Aí a gente vai com a psicologia, porque a gente tem essa articulação, né? Pede ajuda e a gente pode fazer até atendimento junto, como acontece, para apoiar também não só a parte escolar, mas a parte também emocional. Eu acho que para você vem muita informação nesse sentido, né? Sim. Aí chama a Rosa. Exatamente. Faz um socorro, né? Exatamente isso. E esse projeto, ele é um projeto do Hospital Sobre a Par, da escola no hospital? É uma iniciativa do próprio hospital que sentiu essa necessidade? Isso, exatamente. É um projeto que acontece aqui dentro, né? É apoiado pela Fundação Prada e acontece já há 10 anos. Então já tem frutos colhidos disso. Sim, exatamente. A gente até ouviu na fala do Miguel, né, da mãe do Miguel também, falando sobre a importância, como ele se sentiu melhor, mais seguro para ir para a escola, né? E esse contato com a escola é tranquilo, eles recebem a orientação que vocês... Orientação ou praticamente assim, um diagnóstico do que está acontecendo, do que está sendo trabalhado, né? É tranquilo para as escolas? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente tem algumas dificuldades para chegar, né, no coordenador, na direção. Eu acredito que até uma resistência, talvez, né? Então, por mais que eles tenham direitos, muitos dos nossos pacientes têm outras comorbidades, como um déficit de atenção, o autismo, dislexia e tantos outros. E aí, a partir desse laudo, eu sempre falo assim que o laudo, às vezes, até muda os direitos da criança, e isso é verídico. Então, a partir desse laudo, a gente busca o que esse paciente tem direito. Ele tem direito a um atendimento especializado, ele tem direito a aula de reforço. Então, eu falo que essa é uma briga minha constante com as escolas. Tá? Porque por mais que eles saibam que esse paciente ou esse aluno lá na escola tem os direitos já adquiridos por lei, não acontece. As escolas, de uma forma geral, ainda não estão preparadas para receber esse nível de diferença, por exemplo. Então, quando eu ligo, quando eu tento uma reunião, quando eu tento cobrar alguma coisa que é por direito, aí já cria uma burocracia gigante por trás, né? Então, acontece, é tranquilo esse contato? Mas a gente tem umas barreiras aí a ser enfrentadas. É um processo, né? Exatamente. Mas que bom que eles têm esse projeto para poder se desenvolver, né? O melhor possível. E vocês já tiveram crianças que entraram no vestibular, que passaram por aqui e tudo? Então, que eu saiba, assim, não, porque há muitos, quando chegam por volta de 17, 18 anos, que está nessa fase, acaba ou abandonando ou não passando mais comigo. Então, que eu sei que está firme e forte aqui já há uns 2 anos, são 2 pacientes firme e forte, tentando com esse objetivo, né? Que legal, é claro que a gente quer que as pessoas sejam felizes, né? Independente da profissão que escolherem. Mas é uma maneira de manter os sonhos ativos, isso é muito importante, né? Exatamente. Vocês trabalham com essa questão dos sonhos, você falou, né, que carrega junto. Exatamente. Eu acho que é essencial esse apoio, né? Não importa, a gente sabe, por exemplo, quando eles vêm falar, quero fazer medicina.
Então, eu coloco todas as facilidades e dificuldades de se fazer um curso de medicina, né? Sim. Então, a gente sonha junto, mas tenta ser real com eles, né? Então, tá, você quer fazer medicina? Então, vamos estudar, vamos ler, né? Vamos escrever, tem que ter uma rotina de estudos. Sim. Então, quando eles começam a perceber, né, tudo que envolve isso, muitos falam, então, acho que eu vou fazer administração, por exemplo. É um processo mesmo porque de eles também estão se de descobrindo, vida, né? claro. Eles também, o que eu gosto realmente, o que eu quero realmente, né? Então, eles também estão se descobrindo. Então, muitos vêm inspirados na medicina, isso é real, eu acho que por tudo que eles vivenciam aqui no hospital. Eles disseram que é a segunda casa, né? Então não é à toa também que eles se sentem familiarizados, inspirados, né? Inspirados. De fazer o melhor, de ser o melhor, né? De ser melhor para o outro, né? Sim. Então eles vêm mesmo com esse sonho. Mas aí às vezes vai acontecendo alguma coisa no meio do caminho, mas assim, o sonho de fazer vestibular é muito intenso. É muito intenso, muito bom, né? Então eu diria que esse projeto é a prova de que estimulados, por mais difícil que seja o processo, o momento de vida, eles se desenvolvem sim, né? Sim, com certeza, desenvolve e eu acho que e pode acontecer, e faz acontecer. E faz acontecer. Entendeu? Desde o início da alfabetização, né, que é extremamente importante, porque se você não tiver esse apoio, essa alfabetização correta, né, esse início, né, correto, você vai carregar para o resto da vida, né, as falhas. Aquelas lacunas. Né? Exatamente. Então, desde o início da alfabetização até o fim da adolescência, aí, 17, 18 anos. E é gratificante para você? Ai, maravilhoso! Não me vejo sem fazer isso, né? Eu acho que aqui também é um aprendizado constante para a gente, né? Cada um vem com as suas dificuldades, né? Com as suas questões, né? E é sempre a gente tem que estar buscando ser melhor para eles. Então é muito gratificante, é muito honroso fazer esse trabalho aqui no hospital. Marcar a vida de quem passou por aqui, Exatamente. Né? Raquel, muito obrigada por compartilhar essa história do projeto Escola no Hospital, que inspire outras entidades, né? Exatamente. Porque a gente sabe o quanto é importante, né? Estímulos. Muito obrigada. E para você que gostou desse programa e quiser reassistir ou compartilhar, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, Mãos Solidárias, Hospital Sobrapar, e você pode reassistir ou compartilhar. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.